Olá, nós vamos começar agora esta aula, né? Ou seja, dando continuidade à aula, o último vídeo falando aqui sobre o tema da Aliança das Obras. E agora a questão é a seguinte: qual é a situação atual da Aliança das Obras, aquela que foi feita lá no início do mundo? Qual é a situação hoje dela? Então, em primeiro lugar, a Aliança das Obras, ela foi abrogada ou ainda está em vigência? Então vamos entender aqui, no meio reformado, geralmente se concorda que nenhuma mudança na situação legal do homem pode abrogar a autoridade da lei. Quer dizer, né, Deus ele determinou algo, Deus ele determinou, ele fez exigências e mesmo que o ser humano não tenha cumprido as exigências e caído no pecado, mesmo que ele não seja aquele homem perfeito que era quando foi criado, quando Deus fez o pacto das obras com ele, ainda assim, né, a aliança continua de pé. Concorda-se geralmente com isso. Além disso, o direito de Deus, a obediência das suas criaturas não desaparece com a queda delas e com os seus efeitos enfraquecedores. Então Deus, sendo perfeito, ele não poderia agora que o ser humano é caído dizer, ok, então já que vocês são incapazes de cumprir a minha lei, a minha vontade, eu também não vou cobrar isso de vocês, de maneira nenhuma. Deus ele nunca vai rebaixar o nível de perfeição dele e para suas criaturas. Em terceiro lugar aqui, o salário do pecado ele ainda continua sendo morte. Então, se Deus, claro, não vai diminuir a exigência, também ele não vai diminuir o castigo que o pecado merece. E o pecado ainda continua merecendo a morte. E por último, sempre se requer obediência perfeita para o merecimento da vida eterna. Então nós temos que até hoje, né, as escrituras elas falam que se o ser humano obedecer perfeitamente à lei de Deus, ele vai viver por essa obediência. Coisa que isso não vai acontecer, claro. Mas o padrão ainda continua para se ter a vida eterna, obediência perfeita. Como sempre no início foi. Né? Bom, alguns pontos onde a aliança das obras não foi abrogada, ou suspensa, ou anulada. Né? Então, na medida em que a relação natural do homem com Deus foi incorporada nessa aliança, visto que o homem sempre deve perfeita obediência a Deus. Então, o homem foi criado para obedecer a Deus, para ter um relacionamento com Deus, e Deus se relaciona com o homem por meio de pacto, por meio de aliança. Então, mesmo que o homem tenha caído, aquela forma de Deus se relacionar com o homem, ela continua. Né? Então, naturalmente, o homem ele está se relacionando com Deus até hoje por meio daquela aliança, embora que agora Deus, de lá para cá, já aplicou as condições, né, ou seja, as consequências daquela aliança que foi quebrada. Outra coisa, na medida em que a maldição e o castigo dos que continuam no pecado estão envolvidos. Então, a aliança não foi abrogada nesta medida, ou seja, o castigo e a maldição continuam de pé. Né? Se continua de pé, é porque a aliança ainda continua sendo exigida, né? Ou seja, a aliança está lá de pé também, não foi abrogada nesse sentido. E por último aqui,
né? Na medida em que ainda se mantém a promessa condicional. Deus podia ter retirado essa promessa, mas Deus não fez, Deus não retirou. Porém, depois da queda, ninguém é capaz de preencher a condição, né? Eu já disse isso ali atrás, que Deus ele ainda exige perfeição como condição de vida eterna. Deus não retirou isso. Mesmo o homem no estado de imperfeição, de incapacidade dele, aquela promessa continua de pé. Ou seja, não é porque o homem caiu que no mesmo dia Deus falou, agora cessou a minha aliança, cessou as obrigações e cessou também as consequências. Acabou tudo. Agora o homem continua sem nada ainda. Não, ainda continua, né, a aliança nesse sentido. Deus ele dá as condições ainda para alguém ser salvo por meio da obediência perfeita. Ninguém vai conseguir, mas a condição está lá, para que alguém consiga preenchê-la. Pontos em que a aliança das obras foi abrogada. Então, houve, claro, agora pontos em que era insustentável a aliança se manter de pé. E quais são esses pontos? Nós temos aqui dois. Então, primeiro, na medida em que essa aliança continha novos elementos positivos para os que se acham debaixo da aliança da graça, as quais obrigações não foram postas de lado e desconsideradas, mas satisfeitas pelo mediador em favor do seu povo. Então, existe agora esse ponto aqui. Eu disse ali atrás que a aliança continua de pé para alguém que surja para cumpri-la. Ninguém, dentre essa raça humana caída, vai conseguir, mas a Bíblia mostra que existe um outro ser humano que viria para cumprir. E esse ser humano é homem e Deus. É Deus homem, é Jesus Cristo. É o mediador entre Deus e os homens. Então ele veio para cumprir essa aliança. E isso não havia sido ainda colocado lá no pacto original. Mas é algo, é um elemento novo que foi adicionado por Deus, né? Então, como um meio destinado à obtenção de vida eterna, ficou completamente destituído de poderes após a queda do homem. Então, não tem como o homem descendente de Adão ter vida eterna por meio daquela aliança mais. Mas, como um meio de um homem ter salvação por meio de um outro Adão, de um outro homem perfeito, sim, ela ainda continua aberta, mas para o ser humano ela foi abrogada, porque não tem condição do ser humano nascer de um ser humano que possa salvar a si mesmo, né? De Adão e Eva não. Então nós aqui encerramos essa aula. Que Deus esteja abençoando os seus estudos, aprofundem no seu estudo de antropologia e principalmente, né, conforme o tema de hoje, né, a imagem de Deus e a aliança das obras.